A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Senhor. Que quem cumprimenta é missionário Feliciano Lima, sofredor do Evangelho junto com todos vocês, para a glória de Deus. Hoje estamos aí, no diário de um guerreiro. Esse guerreiro sou eu, e o diário que você está ouvindo é da minha parte. Glória a Deus. Irmãos, hoje o tema que eu irei falar no Diário de um Guerreiro é como um ser perfeito e santo poderia ter caído. Quero deixar aqui Isaías, capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Vou repetir novamente. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, como pode, um ser perfeito e santo poderia ter caído assim? Eu fico aqui imaginando, pensando, analisando. Satanás não foi criado como o diabo. Ele não foi criado como o diabo. Deus criou Lúcifer. Ele perdeu esse nome e se tornou-se Satanás, que significa adversário ou inimigo. A gente sabe que foi por sua própria vontade. Mas como, irmão Feliciano? Lúcifer não tinha um mundo pecaminoso como nós, para seduzi-lo ele. Nenhuma tentação para atraí-lo a Lúcifer a pecar. E nenhuma natureza pecaminosa própria para dominá-lo. Como poderia aquela primeira inclinação ímpia aparecer em um ser angelical, irmão? Eu fico assim pensando, imaginando. Mas a Bíblia diz claro e dá resposta para mim e para você. A resposta está no fato de que, como você e eu, Lúcifer foi criado, como você e eu, Lúcifer foi criado com livre-arbítrio. Deus fez a gente como escolheu, Deus fez eu e você e nos deu livre-arbítrio, como também fez Lúcifer e criou ele como livre-arbítrio. Cada um de nós tem a opção de escolha, a oportunidade de dizer sim para Deus ou não. Então Lúcifer escolhe usar seu dom do livre-arbítrio contra o doador supremo, que é Deus. Veja que em seu coração ele determinou com orgulho que exaltaria e glorificaria a si próprio. E esse foi o primeiro pecado cometido no universo. O pecado do orgulho, como resultado de sua posição de ungido nos céus e sua grande beleza. Veja que o coração de Lúcifer se encheu de orgulho e Deus o expulsou do céu, como diz Ezequiel 28:17. Até hoje, irmão, Satanás continua arrogante, orgulhoso, rebelde contra Deus. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:12. É um alerta para nós cristãos que, visto que a personalidade de Satanás é caracterizada pelo orgulho, ele irá nos tentar usar a mesma fraqueza em nós, como tem usado na vida de muitos crentes. Foi o orgulho que transformou
que transformou anjos em demônios. Mas é a humildade que faz de homens anjos. Irmão, se você ler a Bíblia e grifar os nomes de Satanás, descobrirá uma lista extensa. Aqui estão alguns nomes de Satanás que podem ser encontrados na Bíblia, que eu mesmo aqui pesquisei na internet, que eu vou citar para vocês. A primeira, o inimigo de vocês. Esses são os nomes dados a Satanás na Bíblia, tá? O inimigo de vocês, primeiro. E quando eu falo inimigo de vocês, é o primeiro, tá? Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, você pode ler lá. Então, primeiro, o inimigo de vocês. Segundo, o acusador dos nossos irmãos. Você pode ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Terceiro, um anjo de luz. Você pode ler em 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 11, versículo 14, de 2 Coríntios. Quarto, que engana o mundo todo. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Quinto, Apolion, o anjo do abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Sexto, o maligno. Você pode ler em João, capítulo 17, versículo 15. Sétimo, um mentiroso. Você pode ler em João, capítulo 8, versículo 44. O oitavo, um homicida. Você pode ler em João, capítulo 8, versículo 44. O nono, o príncipe do poder do ar. Você pode ler em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Décimo, o príncipe deste mundo. Você pode ler em João, capítulo 12, versículo 31. Pode ler João, capítulo 14, 30, versículo 16, capítulo 16, versículo 11. 11, a antiga serpente. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, e também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. 12, o tentador. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Existem muitos nomes para Satanás na Bíblia, e todos eles o revelam como nosso inimigo. Amém? Espero que os irmãos tenham anotado aí, né, os versículos para ler na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor, e até a próxima.